Bom, eu selecionei um tópico para conversar que está relacionado com algo que a gente vem fazendo no laboratório já há algum tempo, que é principalmente voltado para criar sensores, tanto eles eletroquímicos quanto químicos, tá, para serem aplicados em campo, como o Zazi comentou na parte da biografia. E a ideia é tentar desenvolver esses dispositivos analíticos de custo relativamente baixo para serem aplicados em campo, né? Então, acho que é algo que é de interesse nosso como químico analítico de tentar sair do laboratório para desenvolver novas metodologias. E eu vou tentar convencer vocês um pouquinho no início de por que isso é importante, ou passar uma mensagem do porquê eu acho que isso é importante e contar um pouco da história do laboratório nessa área de atuação. Então, acho que eu escolhi o papel para começar, né? Então, eu vou contar toda uma história do porquê escolhi o papel para desenvolver esses dispositivos no início. E aí, por que a gente vai passando para outros materiais, né? É interessante ver, né, o papel hoje em dia, a gente está substituindo os livros ou toda a informação por algo eletrônico, né? Então, a gente está deixando de usar o papel. E, por outro lado, em química analítica, a gente vem a cada vez mais, passando a utilizar cada vez mais o papel. E é interessante que o papel foi algo extremamente importante para a gente transferir conhecimento de uma civilização para outra, né? Então, a gente utilizava antes pele de animal, pedra, papel, papiro, né? Ou até mesmo rochas, né? Então, para poder passar essa informação e transferir a tecnologia, ou transferir a informação, né, o conhecimento de uma civilização para outra. Só que o grande problema de se fazer isso é que tinha uma série de desvantagens. Era bastante difícil de fazer isso, caro, era uma tarefa bastante difícil, até por carregar uma pedra para transferir informações de uma civilização para outra. Então o papel veio como algo bastante promissor, com algumas características que eu vou chamar a atenção, que são as mesmas características que trazem o papel para ser uma ferramenta interessante para desenvolver dispositivos analíticos, né? Que é ser leve, poroso, né? Ser um material relativamente barato, reciclado, ele é portátil, eu consigo levar de um lugar para outro, é muito fácil transferir essa tecnologia ou transferir a informação para uma outra pessoa, né? Anotando no papel. E além disso, ele tem características pelo fato dessa estrutura porosa poder realizar separações, né? Então eu acho que aqui a gente tem características interessantes que fizeram por que o papel era interessante de substituir a escrita num determinado momento e por que ele pode ser interessante agora para ser um material interessante do ponto de vista analítico. Então, aqui destacando, é importante destacar, acho que a produção do papel, né? Então, o papel ele é oriundo da madeira, e a gente tem aqui dentro da madeira, a composição da madeira é basicamente metade da porcentagem da sua composição é celulose, depois a gente tem hemicelulose, lignina e extrativos da madeira, que são terpenos, triglicerídeos, compostos fenólicos, que a gente está tentando remover. Principalmente a gente tenta remover nessa produção do papel, pensando no papel branco, a lignina e esses extrativos de madeira. A hemicelulose é um material que a gente remove em algumas etapas, mas ele é algo interessante pela característica de absorver água. Então, manter aquela estrutura fibrosa juntamente com a celulose, que tem característica analítica interessante do ponto de vista de transporte, da parte de microfluídica. Então, a gente tenta remover a lignina e a madeira, e os extrativos da madeira nessas etapas de produção. O papel também pode ser oriundo do algodão, né? Então, quando ele é oriundo do algodão, ele é um papel bem mais puro, né? Então, a gente usa muito nas separações de laboratório, para filtrações. Então, a gente utiliza um papel que tem uma pureza mais alta. Então, dentro desse processo, se a gente pensar na madeira, a gente parte da madeira, é feita aqui uma lavagem dessas toras, uma quebra dessas toras, ela é picada e ela acaba passando por dois outros processos. Tanto um processo de polpagem mecânica, que na grande maioria das vezes pode ser só esse processo se for uma madeira mais mole, como pinos, por exemplo, e a gente passa por um processo de polpagem química, que aí a gente tem a parte química da álcali ou o processo Craft, e a gente tem a parte ácida, um processo de tratamento ácido, que também é o processo do sulfito. Depois disso, a gente passa por uma etapa de branqueamento, né? Dentro desse branqueamento pode ser diversos tipos de tratamento, com ozônio, cloro, hidróxido de sódio, e depois a formação do papel mesmo, da folha, como de diferentes processos. A gente pode utilizar o papel não passando por essa etapa de branqueamento, principalmente a gente utiliza aquele papel marrom ou aquele papel para fazer caixas, e a gente pode utilizar em algumas outras etapas. Normalmente, quando ele é bem marrom, a gente tem bastante lignina ainda. Então, essa etapa de branqueamento remove bastante da lignina também, além dessas etapas químicas que a gente tem aqui.
mais salientando, porque a ideia de se utilizar o papel tem uma característica interessante de pensar na sua composição. Então, é interessante pensar um pouco nessa parte do papel, na sua composição, para poder pensar em que aplicações analíticas a gente pode querer. E aí eu vou tentar passar um pouquinho por essas etapas, o porquê que eu escolhi um determinado papel no momento, o porquê eu escolhi outro numa determinada aplicação. Então, pensando no papel, né, e considerando ele dentro da nossa vida, eu fiz essa introdução mostrando ele sendo utilizado nessa etapa para substituir, transferir a transferência de conhecimento. Então, ele tem algumas características que ainda são relevantes do ponto de vista científico aqui. Uma é a disponibilidade, sua portabilidade, que a gente já discutiu, que são as mesmas características que fizeram ele ser um material interessante para transferir o conhecimento, assim como a acessibilidade. Do ponto de vista científico, a biocompatibilidade é algo interessante, né? Então, a gente conhece muito da química da celulose, pensando desse ponto de vista. Então, eu consigo compatibilizar enzimas, ou utilizar um grupo aldeído para poder fazer uma modificação da superfície. Então, a gente sabe bastante dessa parte da celulose e ele é bastante biocompatível com, por exemplo, estruturas biológicas. Essa possibilidade de modificação, como eu já estava comentando também, a gente sabe bastante dessa parte da química da celulose e é possível modificar esse material, sua estrutura, suas propriedades físicas e químicas também. Além disso, a gente utiliza muito o papel para fazer impressão, né? Nada mais é do que a gente está armazenando o reagente químico quando a gente está fazendo isso. Então, é algo importante de se pensar que a gente pode agora armazenar um determinado reagente químico no papel, entregar esse dispositivo para alguém, pensando em dispositivo, nesse caso, como um dispositivo analítico, e a pessoa pode fazer análise em um outro lugar, em campo, que era justamente um dos tópicos que a gente está querendo discutir aqui. Outro ponto importante, como a gente estava discutindo da hemicelulose, da estrutura porosa, tem a ver com ele pode transportar fluidos de forma passiva. Então, eu não preciso levar uma bomba peristáltica, por exemplo, para campo para transportar a solução. E isso pode ser um ganho bastante eficiente do ponto de vista de transportar tudo que a gente precisa para fazer uma análise química num determinado local. Além disso, como eu comentei bem lá no início, tem a parte da filtração e da separação, que todo mundo já deve ter feito uma vez na vida separação por cromatografia em papel. Então, essa estrutura porosa também garante a possibilidade de a gente conseguir fazer dispositivos que a gente pode colocar como algo integrado. Então, a gente já pode fazer uma separação antes de fazer uma determinada análise química. Então, a gente ganha muitas possibilidades de conseguir trabalhar com papel numa plataforma analítica de forma bastante integrada. Então, o uso do papel em química analítica, né, então eu acho que é importante a gente destacar, né, o papel não vem sendo utilizado agora, né, o papel já vem desde o século XVII sendo utilizado, acho que todo mundo, alguma vez na vida, já utilizou o papel de tornassol para identificar acidez e basicidade de soluções, então a gente pode identificar isso, justamente porque a gente impregnou o papel com um líquen, né, então com o extrato desse líquen, e ele pode indicar para a gente a acidez e basicidade, que é justamente o tópico que a gente está querendo discutir. A gente tem um sensor, algo que transfere, algo que informa a nós, cidadão, nós como pessoa aqui, para poder fazer uma determinada medida, e falar, olha, essa solução está ácida, essa solução está alcalina, então a gente consegue tirar uma informação química a partir de uma mudança de cor, né? Então é algo que é interessante como a gente pode utilizar esse tipo de informação para poder extrair uma informação química a partir dessa informação óptica, por exemplo. Então, é isso que a gente está querendo com esse tipo de sensor em campo, num determinado local, tirar uma informação muito rápida sobre a composição química de uma determinada amostra e fazer isso utilizando a cor, algo que utilizando o detector visual, o olho humano para fazer isso, é algo barato e o papel ajuda bastante em se fazer isso daí. Então, pensando dentro desse histórico, né, tentei traçar uma linha do tempo aqui para mostrar como o papel, em alguns determinados momentos históricos, foi bem utilizado, depois a gente teve uma parada nessa utilização, e depois tem uma nova alavancada de trabalhos científicos publicados. Acho que o primeiro relato que eu encontrei na literatura é esse relato dos anos 23, onde utilizava um teste em papel, ou se utilizava para detectar ferro no papel, então onde estava verde, aqui numa determinada pintura, para detectar pigmentos. Então o papel já era algo que era utilizado, e podia se detectar, por exemplo, a presença de ferro 3 nesses pigmentos, como testes muito parecidos com o spot test que depois aparecem aqui. Depois disso aparece o papel de tornassol, como eu já estava comentando. Aí a gente fica no século XVII com essa informação, né? A gente teve um hiato bastante grande aqui. Depois a gente aparece com informação em 1834, que é a detecção de cloro, né? E a partir da reação com iodeto,
né, e amido. Então, é um teste que a gente utiliza bastante em química analítica para detecção de cloro. Depois, em 1850, esse acho que é um relato que é interessante porque é um trabalho antigo, mas que traz uma informação bastante atual, que é a ideia de fazer detecção de glicose em urina a partir da reação com cloreto de estanho. Então, ficava marrom e esse médico reportava isso como algo extremamente interessante para poder tirar informação do lado in loco, né, do lado do paciente, rápido, para saber se tinha muito açúcar ou não, muita glicose ou não na urina daquele paciente, sem precisar fazer um outro tipo de análise mais fora do laboratório, no laboratório, né, fora do ambiente hospitalar. Então, esse trabalho tem uma conclusão que se encaixa bastante bem com o que a gente está querendo fazer hoje, já há um bom tempo atrás. Em 1917, então, a gente tem spot test com Fitzpatrick, na parte onde a gente consegue fazer a detecção de reações químicas em papel, né? Tinha uma parte do spot que era feito na porcelana, mas a gente também tem spot testes em papel, que já servia para identificar qualitativamente uma determinada substância. Depois, em 1940, a gente parte para cromatografia em papel, que a gente já tinha comentado rapidamente. Em 1950, a gente tem eletroforese em papel, que também utiliza separações de proteínas, então o papel está sendo utilizado como meio para transportar, para fazer essas separações. Depois disso, a gente passa a ter esse fluxo imunocromatográfico, que é muito utilizado no teste de gravidez. Então, se baseia nesse transporte passivo de solução no papel para encontrar um determinado biomolécula para fazer a detecção daquele composto de interesse. Então, aqui a gente está já em 1982. De 82 até 2007, que acho que é um tempo aqui mais recente, vou colocar assim, a gente não tem muitos avanços ou nada muito diferente surgindo no papel. A gente tem empresas químicas que começam a desenvolver uma série de maneiras de fazer detecção em papel, detectar cloreto, nitrito, naquelas fitinhas que a gente conhece hoje como fitas de pH, e fazem a mesma coisa para determinar alguns determinados outros analitos de interesse. Então, a gente tem nessa faixa temporal aqui, a gente tem bastante desse tipo de desenvolvimento. E aí, em 2007, aparece um trabalho bastante interessante, que acho que tem muito a ver com esse crescimento, depois eu relato um próximo aqui, que muda um pouco, ele traz uma maneira muito fácil de se desenvolver estruturas microfluídicas no papel. Então, as características microfluídicas já tinham sido exploradas aqui em 82, mas aqui a gente traz uma maneira muito fácil de colocar barreiras hidrofóbicas e fazer com que o fluido percorra numa direção que a gente desenhou no papel. Então, isso aqui é feito com fotoresist, mas em 2009 aparece um trabalho do professor Emanuel Carrini em São Carlos, juntamente com o grupo do Whitesides, que faz com que esse transporte de fluido dentro dessas estruturas porosas do papel aconteça de uma maneira ainda mais barata, utilizando cera, ou uma impressora para fazer impressão de cera, e isso faz com que aí fique ainda mais barato sem precisar de uma estrutura muito sofisticada. E acho que esse trabalho em si acaba sendo um que dá um boom mesmo nessa quantidade de publicações de artigos científicos que aparecem depois. A gente tem muitos trabalhos científicos sendo publicados na área com papel e de estratégias muito sofisticadas, inteligentes, né? Então, acho que a partir desse ponto, a gente tem uma maneira de se produzir dispositivos analíticos em papel de forma barata, que faz com que eles se tornem interessantes do ponto de vista de sensoriamento. E, então, pensando dentro dessa evolução, né, acho que desde que eu me conheço por cientista, ou tento desenvolver dispositivos analíticos, eu escuto de que a gente tem que, cada vez mais, tentar sair do laboratório para fazer uma análise química e ir para fora do laboratório, né? Eu acho que a gente vem evoluindo na química analítica bastante para se chegar nisso, né? Então, a gente já, algumas barreiras, como eu coloquei 2 barreiras aqui, já foram quebradas. Uma é quando a gente tem a utilização dos glicosímetros, então a gente já começou a ir para a casa da pessoa para tirar uma certa informação sobre a glicose no sangue, passar para um médico e aí se tomar uma determinada decisão nesse determinado ponto. Então já começou a sair de fora da necessidade do laboratório. Só que a gente acho que vem começando a passar por essa segunda barreira. Então a gente começa a ter dispositivos que a gente chama de dispositivos wearable, que são os dispositivos que a gente pode fazer uma tradução literal como dispositivos vestíveis. Então, cada vez mais, empresas muito grandes como Google, Apple, vêm querendo fazer dispositivos que possam tirar algum tipo de informação sobre a saúde do indivíduo. Então, já tem lente de contato para extrair informação, tem os relógios inteligentes conectados com telefones celulares. Então, a gente já pode ter aqui, por exemplo, medidas de glicose feitas com telefone celular.
Esse é um trabalho que foi desenvolvido no laboratório em colaboração com o pessoal nos Estados Unidos com relação à determinação de ácido úrico em saliva. Então, tinha um mordedor bucal, que tem um dispositivo eletroquímico feito no mordedor bucal para tirar informação em tempo real sobre o ácido úrico. E aqui tem uma capa da revista Analytical Chemistry, já de dezembro de 2019, que mostra isso, tatuagens sendo utilizadas para extrair informação química em tempo real a partir do suor num determinado indivíduo. E aqui nesse caminho, ou tentando transpor essas barreiras aqui, eu acredito que o papel pode ser um material interessante para se fazer isso daqui. E tem alguns pontos, um deles principalmente tem a ver com custo, né? É bastante interessante começar a pensar dentro do ponto de vista de custo, quão escalável esses processos podem ser, e pensando nessa parte do papel para se fazer isso. Aqui tem uma ferramenta interessante, né? Eu sempre gosto de discutir, acho que essas ferramentas são ferramentas interessantes para a gente pensar do nosso ponto de vista como cientista, quais são as tendências que estão acontecendo dentro dessa parte científica, né? Então, uma das coisas que acontecem de forma bastante interessante é tentar explorar essa ferramenta da Elsevier, e eu peguei, pensando nessa, né, sair dessa etapa aqui como do laboratório para ir para o campo fazer medidas, e coloquei essas informações para ver nesse mapa de palavras, o que aparecia mais. Quando a gente faz isso para tentar vencer aquela linha do tempo que eu coloquei, aparecem aqui papel, microfluídica, testes point of care, que é no ponto de aplicação. Então, aparece sensores colorimétricos, aparece colorimetria, equipamentos analíticos, imunoensaios. Aparece muito do que a gente já está conversando um pouco, mas o papel está aqui bastante grande aqui, né? E essa escala que eles colocam dentro dessa plataforma mostra de 0 a 100 quanto um tópico é quente dentro de um determinado momento, né? Então, essa pesquisa que eu fiz há um mês atrás, mais ou menos, e mostra que esse tópico é um tópico muito relevante, então tem muita gente buscando esse tópico, então é um jeito de se entender um pouco, não quer dizer que se um tópico tem uma percentagem muito baixa, quer mostrar que isso é ruim. Aí só tem muita gente buscando isso, então é uma maneira da gente conseguir avaliar bastante a pesquisa, ou grupos de pesquisa, e entender um pouco dessa mobilidade. O Brasil é um dos top 10 aqui dessa busca, né? Então a gente tem os Estados Unidos como um dos primeiros países na pesquisa, China logo depois, mas o Brasil tem publicado muito nessa linha de pesquisa e tentar desenvolver dispositivos analíticos em papel para vencer aquela linha do tempo que eu tinha comentado com vocês. Então é interessante ver desse ponto de vista. Além disso, pensando em tentar vencer essa etapa, eu vejo que sensores são algo que tem uma importância bastante grande para se fazer isso, principalmente se querendo sair do laboratório. Então, quando eu acrescentei a palavra sensores dentro daquela outra busca, começam a aparecer essas outras palavras aqui nesse mapa, como sensores vestíveis, que está aparecendo aqui, acelerômetro, reconhecimento ativo, telefone celular, aparece reconhecimento de padrões aqui, então é algo bastante interessante para entender que parece que essas ferramentas são úteis para ajudar a se vencer aquelas etapas também. Então, era isso que eu tinha procurado, e essas foram as palavras-chave que me fizeram naquele início começar a querer buscar. Eu precisava alinhar sensores com essa parte de reconhecimento para tentar começar a desenvolver dispositivos desse ponto de vista. E aqui, e o porquê dos sensores, né? Então, pensando nisso, nesse eterno perde-ganha que a gente tem em química analítica aqui, a gente tem muito mais equipamento que a gente tem em laboratório para fazer análise química, isso eu acho que é notório, todo mundo sabe bastante dessa parte. E só que eu acho que para sair do laboratório a gente tem sensores, é algo bastante útil. Tem um artigo, acho que um ponto de vista do professor Érico Flores no BRJAC, acho uma edição, na edição anterior, que fala um pouco isso, que sensores químicos são algo em química analítica que vai ter um destaque bastante grande agora daqui para frente. Só que para se ter sensores interessantes do ponto de vista, eu não vou poder pedir para que um cidadão calibre o sensor de toda vez que ele vai utilizar. Então precisa ser alguma coisa bastante robusta. Só que o ponto é que se eu tiver alguma coisa que requeira ou que seja muito robusto, então assim, ou pensando nesse tipo de aplicação, se for algo que tem uma robustez bastante grande, eu preciso começar a pensar que se eu provar uma determinada interação química e ela for muito forte, né, eu vou ter algum determinado problema para desenvolver esse dispositivo, porque eu vou ter que pedir para a pessoa limpar, então eu não posso, às vezes, provar ou testar uma interação química muito forte. E é nesse momento que eu tento
mostrar para vocês por que o papel pode ser interessante de novo, ou outros materiais de baixo custo aliados a sensores químicos. É pelo fato dele ser descartável, já que ele tem um custo baixo, eu posso pegar um novo dispositivo, desde que de forma bastante reprodutível na fabricação, eu consigo pegar e descartar esse dispositivo de uma forma adequada. E aí eu passo a poder provar interações químicas bastante fortes se eu consigo descartar esse dispositivo depois. E se eu aliar isso a uma medição que seja do ponto de vista barata, então principalmente cor, e aí por isso que nasce esses dispositivos sendo utilizados muito com técnicas colorimétricas, a gente consegue então fazer com que esse dispositivo seja algo que possa ser muito utilizado pelas pessoas em campo. E a gente pode acoplar isso a dispositivos que tenham medições como, por exemplo, medidas eletroquímicas, que também fazem com que esse dispositivo seja barato e ganhe ainda algumas características interessantes. Então, eu estou tentando vender para vocês, acho que bem a contramão do que todo mundo vem tentando fazer, né? Então, por que eu estou tentando fazer com que o material antigo seja utilizado, como, por exemplo, o filtro de papel, seja utilizado por alguém, né? Então, é a contramão do que acho que a parte do pessoal que trabalha com química de materiais fala. Todo mundo tenta desenvolver um material novo, com novas características, e eu estou tentando ir para trás. Mas, justamente, vou pegar uma frase daquele artigo de 1883, né? Ele fala sobre a simplicidade de aplicação do papel para reconhecer testes e falar sobre uma determinada reação química. Então, eu estou ignorando materiais novos, sim, mas eu estou, em detrimento a isso, pensando nessa parte do custo e da possibilidade de utilizar esse dispositivo em qualquer lugar. Então, acho que é isso que eu estou colocando como em jogo dentro desse desenvolvimento desses novos dispositivos. E pensando nisso, só para dizendo dois slides para ter um comparativo, são tecnologias antigas, coloquei entre aspas aqui. Esse é o custo que eu teria para fazer uma análise com um glicosímetro. Eu compro um glicosímetro por $50, tenho mais uma lanceta que é 0,5 centavos de dólar. Só que eu pego um dispositivo em papel, como aquele que foi publicado pelo grupo do Whitesides, eu ponho a gotinha de sangue aqui, ela percorre, posso ter 3 zonas de amostragem diferentes para fazer detecções diferentes, mas pensando só na glicose, eu gastaria 5 centavos de dólar para fazer isso. Então, eu consigo reduzir o custo em pelo menos 1000 vezes. E mantendo características importantes, características analíticas importantes, como ainda eu consigo trabalhar com volumes de amostra bem reduzidos, consigo ainda ter tempo, não vou ser tão rápido quanto o glicosímetro, mas eu acho que ninguém se preocuparia em esperar um pouquinho mais, não é tanto tempo a mais, mas conseguiria tirar a mesma resposta, até com taxas de erro até relativamente menores. Então, a gente consegue reduzir muito o custo. Mas reduzir o custo é algo que dependendo de onde a gente estiver, pode não ser importante, mas se eu pensar nesse tipo de local, é bastante interessante reduzir o custo das análises, e é por aí que muitas revistas estão mostrando, né? Então, como diagnóstico médico, são capas de revistas com dispositivos analíticos em papel, locais relativamente onde a gente tem dificuldade de fazer análise, ou até mesmo para fazer medidas remotas, como medidas ambientais. Então, acho que tentei convencer vocês nesse início aqui de como que a gente pode utilizar o papel de forma interessante. E, além disso, queria destacar 3 outras características que eu já conversei um pouco, que tem a parte de transporte de fluidos passivo, é algo extremamente importante do ponto de vista de se tentar diminuir o número de equipamentos que são levados para o campo, possibilidade de modificação, e justamente porque a gente consegue utilizar impressão para fazer isso. Então, utilizar processos de impressão garante para a gente escalabilidade. Então, imprimir algo no papel garante escalabilidade para fazer com que esses dispositivos possam ser fabricados e distribuídos de forma rápida para fazer análises químicas, e isso é um pouco do que a pandemia vem mostrando para a gente. Se a gente tivesse dispositivos analíticos muito fáceis de ser utilizados em qualquer local, a gente conseguiria ter diagnóstico, por exemplo, muito mais rápido, sem precisar de equipamentos muito sofisticados. Então, eu espero ter convencido vocês com relação ao uso do papel, e aqui eu vou mostrar só o que me fez entrar nessa área com relação a desenvolver dispositivos analíticos em papel, e aí eu vou mostrar vários exemplos de trabalhos no laboratório. Esse era um trabalho que eu gostava bastante, e na época que eu tinha iniciado o pós-doc, eu comecei a olhar esses 2 trabalhos, eles são publicados em 2 revistas de fator de impacto bastante alto. Então, esse grupo de pesquisa, esse do grupo do professor Susslick, da Filadélfia, eles publicavam trabalhos bastante interessantes com relação a desenvolver dispositivos que acoplavam um pouco dessa parte do spot test em sílica. Então, eles vinham com essa impressora, imprimiam vários tipos de corantes, solvatocrômicos, metaloporfirinas, indicadores de ácido base, nessa sílica.
E aí eles pegavam essa sílica e expunham a um determinado reagente químico. E eles tiravam uma foto antes e depois, então mudava a cor para alguns desses reagentes químicos, e eles subtraíam matematicamente no software gráfico essas duas fotos, e criavam o que eles chamam desse mapa de diferenciação. Então eles pegavam a cor vermelha, verde e azul, antes e depois, e subtraía, e criava esse mapa. E isso me chamou a atenção para algo interessante. Cada mapa, para uma determinada substância química que eles expunham, vou colocar aqui entre aspas, acendia a luz desses spots em lugares diferentes. Então ele conseguia ter uma ferramenta qualitativa muito poderosa para falar o tipo de composto químico, criando um fingerprint molecular. Então isso me chamou a atenção, né? Como que eu poderia fazer isso de um jeito barato, né, para não utilizar todas essas técnicas sofisticadas? Então a ideia aqui foi trocar a sílica por papel, trocar aquela impressora, que é uma impressora já muito mais cara, pela impressão com cera e aplicação dos reagentes químicos manualmente, desenvolver um software para telefone celular em vez de utilizar um scanner de bancada ou um software já para fazer isso. Eles tinham feito isso por uma série para discriminar uma série de compostos químicos. E aí é onde um pouco do meu laboratório entra, nessa parte de línguas e narizes eletrônicos, que é um dos tópicos que a gente tem interesse no laboratório. Então, por que do celular? Né? Então, assim, essa pesquisa de 2012 já mostrava que várias pessoas queriam ter outros tipos, que seus celulares tivessem outros tipos de sensor, desde para determinar a glicose, que a gente já tem hoje, até determinações de etanol em ar exalado, como se fosse um bafômetro. Né? Então, as pessoas gostariam de ter muitos outros sensores nos seus telefones celulares. Isso fez com que aparecessem sensores para glicose, que já é uma realidade hoje, sensores para medição de pH, acoplados ao telefone celular. Então, a gente estava tentando fazer algo que pudesse ser útil do ponto de vista pericial. Né? Então, a gente começou um trabalho bastante grande com a polícia científica, que depois resultou em vários outros projetos de colaboração, principalmente um projeto bastante grande da CAPES, um projeto forense, que juntou uma série de grupos de pesquisa que até hoje a gente tem colaborações muito interessantes, e depois eu vou destacar algumas delas. E aí a gente começou esse trabalho que era como que eu poderia agora, em campo, discriminar explosivos. Então é de interesse bastante grande ainda da polícia científica ter algum tipo de ferramenta que em campo eles consigam inferir algum tipo de informação. Por exemplo, nesse caso, explosivos. Então o que a gente fez aqui? A gente desenvolveu um dispositivo em papel, que tinham 3 zonas de amostragem aqui. Cada uma dessas zonas está com um reagente diferente. Então eu pegava explosivos, que a gente tem aqui 5 explosivos, 2 peróxidos explosivos, o TATP e o HMTD. Então, o TATP foi utilizado no atentado do metrô de Londres. O HMTD também foi utilizado quando utilizou explosivos no sapato. E 3 outros nitroexplosivos, né, o nitrofenol, o nitrobenzeno e o ácido pícrico. E a ideia era, sem eu ter que ir para um laboratório, então a ideia de ter instrumentação bem barata, pegar um telefone celular, para a gente tirar foto das imagens antes e depois, e utilizava uma ferramenta quimiométrica para poder discriminar as amostras, classificar essas amostras, se a gente tivesse um modelo aqui para poder fazer isso. Então, esse trabalho foi capa da Analytical Methods justamente por mostrar essa simplicidade de tentar discriminar esses explosivos localmente, sem precisar de instrumentação muito sofisticada. Então, a gente pegava um papel cromatográfico nesse primeiro momento, fazia a impressão com cera, então essa aqui é uma impressora da Xerox que faz a impressão de cera, e criava, então, barreiras, onde está preto aqui na foto, a gente criava barreiras hidrofóbicas, então a solução ficava confinada dentro dessa região do papel, aqui dessa região branca. E a gente ia lá e em cada uma dessas regiões colocava um tipo de composto químico. A creatinina, para fazer a detecção do ácido pícrico, né, então a gente determina creatinina em urina usando o ácido pícrico, aqui é uma reação reversa. O iodeto para fazer a detecção de peróxido, oriundo dos peróxidos explosivos, e a anilina é um composto que fica marrom na presença dos nitroexplosivos. A gente criou esse dispositivo, fez uma câmera escura aqui, com uma impressora de corte laser, para poder garantir sempre a mesma distância focal que tirava a foto, e tinha LEDs aqui dentro para iluminar essa foto, para garantir sempre a mesma iluminação, já que a iluminação faz com que tem uma variação nos parâmetros RGB que a gente extrai de cada dispositivo, de cada cor, né, que a gente pega dessas zonas de reação. Então a gente tirava uma foto antes e depois, que tem com o tempo, como essas fotos mudavam. Aqui tem uma foto real, né, para o HMTD, TATP, os peróxidos explosivos e para os nitroexplosivos, mostrando que ocorria uma reação química,
e mudava a cor em algum desses spots, então a gente conseguia tirar aquele mapa de diferenciação, que é sempre essa última imagem que está aqui, e cada um tinha o seu mapa de diferenciação único. O que a gente fazia depois era pegar essas informações de cor desses mapas de diferenciação, inseria numa matriz, e a matriz era feito um tratamento quimiométrico para justamente mostrar as diferenças entre cada um dos compostos. Então, cada um ficava no local do gráfico, então é muito fácil criar um modelo a partir daqui e falar qual é o tipo de explosivo que foi detectado. A gente conseguia detectar o tipo de explosivo e também se tivesse mistura entre os explosivos. Então, isso era uma ferramenta que só usando um telefone celular e reações químicas no pedacinho de papel, fazer com que a gente conseguisse falar para a polícia científica se era um explosivo ou não era, e qual explosivo era que tinha sido detectado naquele pó. Mas, então, só um zoom daquele gráfico, eu mostrava que eles são regiões bem separadas, o que poderia levar a gente a criar um modelo para fazer esse tipo de discriminação e deixar, por exemplo, um celular programado para poder falar, olha, agora é TATP, agora é a HMTD que você detectou nesse pó, e foi encontrado, por exemplo, numa bagagem no aeroporto. Não só era possível fazer isso para massas grandes, mas a gente conseguia detectar massas muito pequenas de explosivos. Então, era uma ferramenta bastante interessante para se fazer isso, que era uma coisa que a gente não imaginava, só utilizando um telefone celular e imagens para se reportar esse tipo de análise. A partir daí, a gente começou a ter uma série de trabalhos em parceria com a Polícia Científica, entre eles, um que era bastante interessante que a gente reportava aqui, a Polícia Científica tem um projeto, que é o projeto do perfil químico de drogas, que é rastrear drogas a partir de adulterantes, vamos colocar assim, que são adicionados na droga de propósito para que o traficante ganhe menos dinheiro. Então, a ideia aqui é que ele adulteria, por exemplo, a cocaína com alguns fármacos. Então, por isso que a gente vê muitas vezes fármacos sendo roubados, para justamente ele aumentar o lucro e vendendo menos cocaína, mas ainda dando as mesmas propriedades de dormência no nariz, dormência na língua, e a pessoa acha que está comprando cocaína e às vezes é um fármaco que está misturado. Então, a polícia tenta fazer esse rastreamento baseado nessas características de origem das drogas. Então, é algo bastante interessante de ver. Tem muita fenacetina, por exemplo, em drogas. Então, aqui a gente começou a desenvolver uma série de trabalhos com os peritos, e como eu estava trabalhando com a perícia científica, a ideia era desenvolver trabalhos onde tivesse um custo da análise muito baixo e conseguisse ir para campo. A partir daí, a gente pegou reações colorimétricas que eram de interesse para começar a fazer esse tipo de análise. A gente pegou uma reação desse trabalho aqui de 98 e a ideia era que poderia detectar a fenacetina a partir da cor, e a gente começou a acoplar isso em torno desses dispositivos em papel. Quanto mais fenacetina tivesse na amostra de cocaína, era uma reação bastante seletiva para detectar a fenacetina na amostra de cocaína, a gente conseguia aqui, então, detectar a fenacetina, quantificar a partir da intensidade da cor que a gente já mostrava aqui, como também qualitativamente saber se eu tinha ou não tinha fenacetina naquelas amostras, com um limite de detecção bem baixo, de 3,5 microgramas por ml, só de novo utilizando imagens, né, e reações químicas num pedacinho de papel, como testes do tipo spot test. Então, a nossa ideia era, ao longo do tempo, desenvolvendo sempre cada vez um tipo de dispositivo. Então, aqui se eu colocar um pouco da amostra de cocaína aqui, tiver reações seletivas, eu poderia detectar o levamisol em campo aqui, a procaína, a fenacetina e o paracetamol. Então, a gente poderia desenvolver um dispositivo com reações químicas em cada uma dessas zonas de amostras aqui e que conseguisse detectar seletivamente em campo, só utilizando um pedaço de papel e reações químicas para fazer esse tipo de detecção. A partir daí, a gente foi começando a desenvolver metodologias mais sofisticadas para se tentar fazer isso. E aí, esse é um trabalho que junta todo esse grupo que eu tinha comentado, Rodrigo, Eduardo em Uberlândia, o Wendel em Goiás, para desenvolver um método um pouco mais sofisticado para se detectar procaína e amostras de cocaína. E aqui vou mostrar por que o do sofisticado. A gente desenvolveu um dispositivo muito parecido com aquele da fenacetina. Então, quanto mais procaína tem, mais rosa fica, mais intenso ficava a cor, e eu conseguia, a partir da intensidade relativa extraída por um telefone celular, correlacionar essa informação com concentração. Então, eu tenho faixas bem estreitas aqui para dispositivos de cor que a gente tem, detectava concentrações baixas, tudo funcionava muito bem para se detectar procaína nesse tipo de amostra. Só que a gente tinha um problema. Uma das coisas que a polícia sempre pedia era que esses dispositivos foram muito seletivos.
Então, eu conseguia detectar só a procaína. Só que a gente tinha falso positivo para benzocaína aqui. A gente não tinha para lidocaína, cafeína, aminopirina, fenacetina, levamisol e paracetamol. Mas para benzocaína a gente tinha um problema aqui. A partir daí, né, eu, como de formação sou eletroquímico, a gente começou a tentar combinar algumas informações. A gente sabia de antemão que a benzocaína se oxidava antes da procaína. Então, qual era a ideia? A gente pingou um pouquinho de solução de cocaína, um pouquinho de solução ou de procaína ou de benzocaína, e que eram oriundas da cocaína que a gente estava fazendo análise, aplicava uma diferença de potencial no pé da onda, que é onde só a benzocaína se oxidava, depois tirava essa solução e analisava no dispositivo em papel. Então, quando a gente fazia isso, a gente removia toda a interferência que a benzocaína tinha do falso positivo e ainda mantinha o sinal aqui da procaína, que no antes a gente tinha um falso positivo para a benzocaína, tratando eletroquimicamente, a gente tirava a interferência da benzocaína. Então, aqui é só mostrando as intensidades de sinal retiradas pelo telefone celular. Então, a gente desenvolveu um dispositivo analítico aqui que tem um pedaço de papel, aqui está furado, né? Aqui está vazado, não tem papel, colocar uma fita dupla face, um sensor eletroquímico, gotejava a solução aqui, depois dobrava essa parte do papel, aqui ainda tem papel, aqui tem o reagente da diazotização que a gente precisava para dar cor, e aqui o meio ficava alcalino, a gente deixava o meio alcalino nessa zona de amostragem, dobrava esse papel aqui, como ilustrado nesses dois vídeos que a gente tem aqui. Então, a ideia aqui era procaína sem tratamento eletroquímico, com tratamento eletroquímico, benzocaína sem tratamento e benzocaína com tratamento eletroquímico. Então, a gente pega o dispositivo, depois de aplicar uma diferença de potencial que podia ser feita com uma pilha, dobra ele para encontrar a solução. Então, a partir desse momento, a gente usa as propriedades microfluídicas do papel para transportar a solução, encontrar aquele reagente da diazotização e depois deixar o meio alcalino para formar a cor avermelhada quando a gente tem a procaína, e quando a gente tem a benzocaína, agora ela dava um falso positivo, deixava rosa aqui, e depois ela não deixa mais nesse teste que a gente está fazendo. Então, isso mostrava que a gente conseguia criar um dispositivo para tratamento de amostra e análise no mesmo tipo de dispositivo analítico em papel. Então, a partir daí, a gente começou a combinar, por que agora eu não saio da detecção colorimétrica e passo para uma detecção eletroquímica em papel? Então, eu teria algumas vantagens de fazer isso, colocar eletrodos em papel, né, e poder entregar para alguém ainda como instrumentação barata, que hoje em dia eu posso até fazer um potenciostato num telefone celular. Então, uma área que a gente vem trabalhando e desenvolvendo projetos também agora. Então, a ideia é que eu possa pegar essa fitinha de papel, colocar próximo do telefone celular e fazer a medição e me mostrar no visor do telefone celular. Então, a gente teria uma alternativa de se fazer isso e melhoraria muito o limite de detecção. Então, e além disso, que é algo que eu ainda acho que é bastante interessante, a gente consegue também fazer aqui, combinar técnicas colorimétricas com eletroquímica. Então, a gente consegue fazer uma dupla detecção, que é o que eu também vou mostrar alguns exemplos de como a gente vem combinando dupla detecção. Para resolver um determinado problema analítico, não necessariamente a gente precisa usar uma única técnica. Então, isso é importante de salientar. Pensando nos sensores eletroquímicos, o que a gente vai fazer, então, é sempre ter um transdutor aqui para tirar informação, por exemplo, ouro, platina. Então, a gente pode ter um reconhecedor para tirar a interferência de alguma espécie. A espécie de interesse chega na superfície desse eletrodo aqui e ela consegue transferir elétrons, e a magnitude de quanto ele transfere de elétrons é proporcional à concentração que a gente tem. Então, a gente passa a utilizar esse tipo agora de instrumentação para fazer a detecção de interesse. Exemplo, a gente tinha conversado sobre o glucosímetro. Então, o glucosímetro pode ser um dispositivo eletroquímico. Então, a gente tem dentro naquela lanceta, naquele pedacinho de porcelana ou material que a gente sintetiza, tem 3 eletrodos que estão ali, tem a enzima glicose oxidase, a gente põe a gotinha de sangue, esse NAF ou essa membrana polimérica filtra o sangue para a gente, deixando só chegar a glicose é convertida a partir da glicose oxidase em peróxido de hidrogênio, e o peróxido de hidrogênio é monitorado, e se o dispositivo estando calibrado, ele devolve no visor a concentração de glicose. Então, é um dispositivo eletroquímico muito usado aqui por todo mundo que queira fazer esse tipo de medida em casa. E a partir daí, então, em 2009, começam a aparecer esses dispositivos eletroquímicos em papel, e a gente começou a trabalhar bastante forte em tentar desenvolver novas maneiras de se fazer isso. De uma maneira bastante rápida, mas tem aqui um review que foi capa aqui do Analytical Methods, a gente destacou vários desses processos de fabricação. Então, o primeiro dispositivo que foi feito como
uma impressão em tela. Então, a gente tinha uma tela vazada, imprimia os eletrodos no papel e utilizava a cera para poder delimitar regiões, que é utilizando as técnicas de screen printing ou stencil printing para fazer esse tipo de pintura de material a partir dessas telas vazadas. Foi utilizada depois impressão inkjet, então modificavam impressoras inkjet para se depositar ouro a partir de impressão, né, como a gente já tinha comentado, que isso é interessante do papel. A fotolitografia é uma técnica que foi utilizada para se fazer isso. O custo é bastante alto, mas a abordagem desse trabalho é bastante interessante, porque mostra justamente a separação de compostos químicos, utilizando a estrutura porosa, para chegar na detecção aqui depois da separação e utilizar o ouro que foi depositado por fotolitografia. Foram utilizadas técnicas de drop casting para imobilizar um reagente numa determinada região que era condutor, lapiseira, grafite de lapiseira para poder utilizar como sensor para fazer a detecção, ou pintar o papel mesmo com grafite de lapiseira para transferir o carbono para o papel. Filtração, microfios de ouro, tintas a partir da pressão numa seringa, e em 2016 apareceu a carbonização. O papel é celulose. Se eu colocar ele numa atmosfera com bastante oxigênio, com oxigênio controlado, eu vou conseguir carbonizar a celulose para, dependendo de quanto eu tiver de oxigênio lá, vou conseguir fazer com que a celulose passe para carbono, e aí cria os eletrodos no papel, controlando a atmosfera. Então, existe uma série de maneiras muito inteligentes e criativas de se fazer isso, e essa é uma área bastante interessante para se aplicar, ou para desenvolver esses dispositivos analíticos em papel, pensando na parte de detecção eletroquímica. A gente começou a trabalhar nesse momento, e aí, por isso que eu fiz aquele destaque com relação ao tipo de papel, todo mundo utilizava papel cromatográfico para fazer isso. E nessa brincadeira, nesse trabalho que a gente publicou aqui no Analyst, a ideia era substituir o papel cromatográfico pelo papel de filtro. A gente diminuía o custo ainda em uns 90%, então a gente pegava esse papel de sulfite, já que para fazer separação, para sensores eletroquímicos, a gente não precisa das características tanto microfluídicas, dependendo do que a gente for fazer. Imprimia a cera e com uma tela vazada, vinha aqui e pintava as regiões vazadas para criar os dispositivos analíticos em papel, aqui com tinta de prata, que a gente fez nesse primeiro momento, muito mais pensando em atividades de laboratório quando a gente fez isso. E uma das coisas que é bastante curiosa, né, isso rendeu para o laboratório uma reportagem aqui, é interessante ver esses momentos. Recebi uma ligação do pessoal da Royal Society, querendo publicar uma matéria, que é essa matéria que saiu aqui na Chemistry World, com relação aos dispositivos, justamente pelo fato de ter utilizado um novo papel e ter reduzido muito o custo, pensando em atividades de graduação. A gente aplicou para detectar explosivos, né? Então esse pedacinho de papel conseguia fazer detecção de explosivos, no caso o ácido pícrico. A gente conseguia fazer detecção de cloreto em amostras ambientais, conseguia fazer detecção de chumbo em amostras ambientais também, então, e utilizando a técnica de dissolução eletroquímica. Então a gente mostrou uma série de possibilidades de se utilizar esse papel, esses sensores feitos em papel, e isso mostrou uma potencialidade bastante grande de se fazer esse tipo de dispositivo nesse momento. Para dar uma ideia de como a gente podia fazer análises ambientais, né, para quem trabalha com eletroquímica, acho que fica um pouco mais fácil de entender, a gente precisa agitar a solução para aumentar muito os limites, diminuir muito os limites de detecção das técnicas, e eu não posso, às vezes, levar um agitador para o laboratório, então a gente pegava aquele pedaço de papel, que tinha minas de grafite aqui sobre o papel, e utilizava uma caixinha Bluetooth para emitir um som numa determinada frequência, agitava a solução, e a gente melhorava o transporte de massa, e conseguia ter limites de detecção, usando uma caixinha de som fora do laboratório, pedacinhos de grafite e um potenciostato, para detectar concentrações baixíssimas de zinco, cádmio e chumbo, sem, de novo, ter instrumentação muito sofisticada, e só utilizando uma caixinha de som Bluetooth que podia ser levada em campo. Então, a partir daí, a gente começou a pensar muito nessa história de combinar métodos analíticos. Então, aqui é um exemplo para vocês. A gente podia fazer a detecção eletroquímica, por exemplo, de chumbo, né, utilizando os eletrodos que foram pintados aqui, e ferro, que é muito difícil de se fazer eletroquimicamente, eu posso detectar com a cor. Então, aqui a gente conseguia extrair a informação eletroquímica e, por cor, a gente detectava o ferro. Então, a gente começa a combinar técnicas analíticas de maneira bastante eficiente para se extrair informação em campo, né? Então, a partir daí, a gente começa, justamente nesses projetos forenses, começar a combinar técnicas analíticas para dispositivos eletroquímicos que foram feitos no papel.
Aqui a gente desenvolveu um dispositivo analítico em papel utilizando o Dropcast, então pingava nanopartículas de ouro aqui para fazer a detecção eletroquímica de compostos como cafeína e paracetamol, e o levamisol, que eu não conseguia fazer, não consigo fazer muito bem a detecção eletroquímica, a gente detectava por Raman. Então a gente utilizava o efeito Ceres das nanopartículas para detectar via Raman. Então a gente conseguia ter uma detecção dual aqui, eletroquímica e Ceres de amostra dos adulterantes que a gente tinha nessas amostras de cocaína, então começava a combinar algo que dá para levar em campo. Então, Ceres é algo que hoje em dia dá para já começar a levar em campo. O Raman é um dispositivo portátil, então a gente já começa a combinar esse tipo de técnica. Combinando cor e eletroquímica, a gente também desenvolveu um outro dispositivo que é esse trabalho que a gente publicou esse ano, que é justamente fazer medidas eletroquímicas e colorimétricas ao mesmo tempo, né, e utilizar essas duas informações para fazer discriminação de adulterantes em amostras de cocaína. Então, aqui é só um dispositivo, então a gente pingava a solução aqui está o referência, aqui estavam os sensores que a gente tinha, então a gente fazia a detecção eletroquímica, depois encostava esse papel na solução para extrair a informação de cor que a gente tinha aqui nesse tipo de medida. A gente conseguia discriminar vários adulterantes e encontrados na cocaína por esse tipo de dispositivo. Então, só voltando na fabricação, porque aqui tem um trabalho que fez o meu grupo de pesquisa mudar bastante com relação a um tipo de aplicação, que é utilizar uma determinada metodologia nova, né? Então, todas essas metodologias que eram trabalhadas aqui utilizam ou tinta ou alguma técnica relativamente cara para poder, um controle da atmosfera para produzir os sensores eletroquímicos. E uma vez eu estava assistindo um programa de TV que o pessoal estava tentando fazer uma impressora que não usava tinta. Então, eles utilizavam um laser de CO2 e esse laser de CO2 carbonizava o papel. Então, nesse momento que eles estavam comentando isso, eu parei para pensar, poxa, mas se eles estão fazendo isso, então eu estou convertendo celulose em carbono. E aí a gente começou a trabalhar no laboratório, nesse trabalho que foi publicado aqui no Angevan, justamente criando o primeiro método que a gente não utilizava nenhum tipo de reagente químico para fazer os sensores em papel e ganhava escalabilidade nisso, né? Então a gente conseguia ser muito reprodutível no dispositivo que a gente estava tentando desenvolver ali no papel. Aqui a gente estava usando papelão ainda, então é um papel que já tem bastante lignina, então era diferente até agora, então dá para pensar, dá para mostrar que a gente foi utilizando diferentes abordagens, diferentes tipos de papel para fazer isso. Então a gente acabou criando aqui uma maneira de carbonizar e criar os 3 eletrodos daquelas células eletroquímicas no próprio papel para fazer as medidas analíticas que a gente tinha de interesse, ganhando escalabilidade e sem utilizar nenhum tipo de reagente químico. Só tinha um pedaço de papel e um laser de CO2 para fazer isso, que é um laser que é bastante utilizado para corte de materiais, é fácil de se encontrar e dá para adaptar sem um custo muito alto. Então, esses dispositivos aqui, a gente levou em consideração, a gente gastava 0,025 centavos de dólar para poder fazer esse tipo de eletrodo, considerando tudo, né? O tempo de vida do laser, o papelão, a cola que a gente utilizava para delimitar a área, para evitar que ela chegasse nos contatos elétricos, e garantir uma reprodutibilidade bastante grande. Então, aqui mostrava o papel, a estrutura porosa, e aqui quando a gente queimava com laser, mostrava o carbono feito nessa região. Então, a gente começou a ter esse dispositivo sem usar nenhum tipo de reagente químico para fazer essas abordagens. E aí, como bem esses dispositivos funcionavam, aqui tem um exemplo, a gente tem nessas medidas de impedância eletroquímica, né? Então aqui mostra o perfil voltamétrico, ele é muito melhor do que eletrodos comerciais, que a gente tem screen printed aqui. 100 eletrodos, esse aqui são vendidos por R$2.000 quase hoje em dia, então, ou até mais. E a gente tem dispositivos que têm um perfil químico, um perfil eletroquímico muito melhor do que esses dispositivos comerciais e até mesmo melhor do que o carbono vítreo que é reportado aqui. Então, quanto menor esse semicírculo aqui, melhor é a transferência eletrônica, melhor a gente tem menos problema com esse tipo de dispositivo. Não vou discutir a figura como um todo, mas mostra quão bom é a performance desse tipo de o desempenho desse dispositivo que a gente tem aqui. Então, esse material é um material interessante, o laser não penetrava no papel, a gente conseguia aqui utilizar, a gente fez uma análise da composição do papel antes e depois. Antes a gente tinha basicamente carbono e oxigênio, e o kaolin, que é utilizado para o preenchimento desses materiais. Esse material foi extremamente útil para a gente, porque dá para perceber depois que a gente conseguiu, a partir dele, criar uma estrutura muito interessante. Quando a gente priorizava o papel, a gente basicamente só tinha carbono, quase nada de oxigênio, então a gente conseguia converter a celulose em carbono. O kaolin, que eu estava comentando, foi responsável por criar essas nanopartículas de carbono aqui. Esse material funde a uns
200, 150, 200 graus, a gente chegava no laser até 2.000 graus localmente, 2.000 graus Celsius. Então, quando esse material resfriava, ele ficava nessa estrutura esférica e o carbono se depositava sobre esse material, então criando essas nanoestruturas que a gente tinha aqui, e tem características muito, esses nanomateriais dão características no desempenho eletroquímico muito interessante. A gente basicamente converteu carbono, que era carbono sp3 para carbono sp2, que é muito condutor, então isso deu características interessantes para esses dispositivos que a gente tinha, então o papel não molhava, e depois ele começou a molhar, mas principalmente por a gente ter uma estrutura bem porosa aqui dos gases que são liberados durante essa pirólise. E aí a gente começou a mostrar algumas características, né? Esse material que a gente estava criando, a gente consegue medir essa distância D por XPS, então essa distância D que a gente mede, que é de 17, né, comparado com papel não pirolizado, comparado com outros materiais, ele me dá nessa escala aqui características como do nanotubo de carbono de parede simples. Então, a gente criava materiais com características muito parecidas no nanotubo de parede simples e de forma muito fácil, sem uma produção muito sofisticada. A gente aplicou esse material para uma série de trabalho, para uma série de analitos, por exemplo, ácido ascórbico, ácido cafeico, ácido pícrico, funcionando sempre muito bem e de forma descartável. Fez detecção de sulfito, utilizando amostragem por microextração em membrana de difusão. Então, a gente conseguiu detectar sulfito com boa correlação com os métodos padrão, com o método padrão. Então, a gente sempre tem uma correlação bastante boa com o que a gente fez em bebidas alcoólicas, em cerveja, vinagre e água de coco. Então, tinha uma correlação bastante boa. Fez detecção de chumbo, né, em amostras ambientais. E aqui é uma característica, esse trabalho é interessante porque a gente utilizava aqui o zinco como padrão interno, mais para corrigir problemas de produção do eletrodo. Então, tentando melhorar ainda mais as características analíticas, a gente adicionava uma outra substância e corrigia problemas de reprodutibilidade diária para melhorar ainda as medidas que a gente estava fazendo. Depois disso, uma abordagem que dá para se utilizar bastante bem para o papel, para essas superfícies de carbono que a gente tem, um dos marcadores que a gente tem interesse hoje em dia é os dedímeros. Esses dedímeros tem a ver com degradação fibrósica do organismo, né, e está relacionado com algumas doenças como sepse, trauma, e que basicamente sempre aparecem aonde? Em doenças como a Covid-19, por exemplo, são sintomas da Covid-19, então tem uma correlação bastante grande entre esses dedímeros e pacientes que tiveram Covid-19, e é muito fácil de tentar utilizar essas concentrações de dedímeros para mostrar algum tipo de risco de mortalidade. Então, eu não quero detectar a Covid, mas eu quero utilizar esse tipo de marcador biológico para tentar comparar e tentar indicar algum risco de mortalidade baseado nesse marcador biológico. Um teste desse tipo, a gente basicamente consegue encontrar na internet por $240. Então, reduzir o custo desse teste seria interessante. E uma das abordagens aonde a gente pode começar a aplicar é utilizar essas estruturas de carbono, né, para tentar criar estruturas de reconhecimento antígeno-anticorpo para só detectar aquele tipo de marcador. A gente mostrou isso utilizando 2 tipos de modelos diferentes de impedância, medidas de impedância, para conseguir fazer detecção de concentrações bem baixas dos dedímeros em amostras de sangue, né? Então, eu acho que é uma aplicação bastante interessante de se mostrar esse tipo de aplicação. Tentando mostrar alguns outros exemplos um pouquinho mais rápido, a gente tentou transferir, então, um dos trabalhos que a gente fez em colaboração com o Endel em Goiás, tem a ver com transferir grafite para o papel vegetal, então um outro tipo de papel vegetal, para fazer detecção do Boa Noite Cinderela, que é o midazolam que é adicionado em bebidas alcoólicas, para tentar utilizar como droga sedativa, né? Então, a gente conseguia utilizar o papel vegetal com o grafite transferido por pintura para essas superfícies. Só que uma das coisas que a gente precisa melhorar bastante nesses dispositivos é que eles têm características analíticas interessantes, essas superfícies são muito boas para fazer essa parte eletroquímica, só que eles ainda são menos, o desempenho dele ainda é menor do que o desempenho se eu tivesse eletrodos comerciais. E a gente começou a utilizar o laser, então, para ativar essas superfícies, e a gente começou a melhorar muito o desempenho desses dispositivos que eram pintados por transferência de grafite, a partir do laser.
E nesse trabalho que foi publicado esse ano, a gente mostra exatamente isso. A gente melhora o desempenho desses dispositivos pintados por grafite e a gente desenvolveu um método aqui para detectar furosemida em urina, que é um diurético que é muito utilizado por atleta que fez uso de doping. Então, ele tenta urinar bastante, se é detectado furosemida, ele é positivo para o doping, e aqui é um exemplo que a gente fez esse tipo de aplicação. Bom, deu para ver que eu gostei bastante de brincar com laser, né? Então, a gente começou a trabalhar aqui com outros materiais. Esse material aqui é um material fenólico. Esse material fenólico é a fenolítica utilizada, a gente encontra muito em placa-mãe de circuitos impressos. Placa-mãe de computador e circuito impresso, e a gente começou a transformar essa fenolite aqui agora, com o laser que a gente estava trabalhando, em carbono. E ele funcionou tão bem quanto, e até mais aderido do que no papel que a gente estava trabalhando. Então, a gente conseguiu desenvolver com esse dispositivo aqui, um método para detectar estradiol, e a gente mostrou de novo também um método de fabricação, ou de reaproveitar essas placas de circuito impresso para criar dispositivos, sensores, utilizando o laser. E a gente conseguiu detecções aqui, o melhor trabalho que a gente tinha na literatura é de 12 micromolar. Com esse carbono que a gente está gerando no laser, aqui a gente já partiu para 94 nanomolar de estradiol, sem fazer nenhum tipo de modificação desses dispositivos que a gente estava trabalhando. Bom, brincando com laser ainda, esse daqui é um trabalho que é interessante mostrar como, faz tempo que a gente não está indo para congresso, mas como é importante discutir, né, os trabalhos científicos. Naquela época que a gente estava desenvolvendo os eletrodos em papel, tentando criar os dispositivos eletroquímicos em papel, a gente notava, quando a gente estava trabalhando com papel cromatográfico, que o papel ficava fluorescente. Só que como a gente estava buscando um dispositivo eletroquímico, a gente não deu muita bola, né? E aí, conversando com o Carlos Garcia, que é da Universidade de Clemson, nos Estados Unidos, ele falou, nossa, mas eu também notei com a fluorescente, a gente também estava tentando fazer algum trabalho, a gente começou a criar dispositivos analíticos que extraíam informação fluorescente para utilizavam essa fluorescência para fazer a detecção de compostos de interesse. A gente começou a queimar o papel, aqui não a ponto de carbonizar, mas a ponto de criar compostos nessa estrutura química que a gente foi caracterizando aqui. Então, a gente caracterizou por massas esses compostos, a gente detectou aqui o 2-hidroximetilfurfurol, e tanto na forma hidratada, não, que tenham fluorescência nessa região. Esses outros compostos aqui, que é o tetraidofurano, esses compostos aqui, ou agregados deles, já são compostos que não têm dupla conjugada, então não tem a fluorescência. Então, a gente caracterizou qual era o composto químico que a gente estava formando e utilizou esse composto químico para fazer uma detecção, para mostrar a aplicação dele para detectar hipoclorito. Então, aqui é justamente isso. Quanto mais hipoclorito tinha, mais suprimia a fluorescência, e a gente conseguia fazer essa relação entre a supressão de fluorescência e concentração de hipoclorito. Brincando aqui mais recentemente agora com a parte de 3D, e aí o fato de a gente ter dispositivos analíticos impressoras em 3D, vão fazer com que a gente, no meu ponto de vista, vai fazer com que a gente consiga ter dispositivos vestíveis sendo fabricados de forma mais fácil. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, nesse trabalho que a gente tem em parceria com o Rodrigo em Uberlândia e com o professor Lúcio também em São Paulo, a gente começou a desenvolver um dispositivo. A gente pegou o PLA, que era utilizado, existem comercialmente esses materiais para fazer essa impressão 3D, ele é PLA com carbon black, então ele está misturado com carbono, a gente pode imprimir esse material e a gente pensou em utilizar isso como sensor químico. Então, aqui, a gente imprimiu, colocou numa célula eletroquímica que está sendo fechada aqui, e o sinal em preto era o sinal que a gente tem para esse dispositivo recém-impresso. Quando a gente faz um tratamento eletroquímico da superfície em hidróxido de sódio, aplicando potencial positivo e negativo, esse é o sinal que a gente tem para o zinco, e esse é o sinal que a gente tem para o ácido úrico. Então, a gente utilizou essa abordagem para detectar zinco e ácido úrico em suor, e depois que pegava esse suor e colocava dentro dessa célula eletroquímica. Então, isso melhorava muito o sinal, já que a gente removia muito dos plastificantes. E aí a gente começou a brincar com laser de novo. Então, vocês vão falar que eu gosto bastante do laser. Então, o que o laser conseguiu fazer? Sem eu utilizar nenhum tipo de solução, a gente começou a ativar essas superfícies, né, que tem um perfil voltamétrico. Preto é do jeito que ele é obtido, em vermelho o sinal melhora muito, até fica reversível para o paracetamol. Então, a gente começou a ativar essas superfícies impressas em 3D para ter um desempenho muito melhor do que elas teriam se a gente só tivesse impressão. Então, a gente removia muitos plastificantes, começou a ter um material de característica interessante, que, de novo,
era muito mais condutor, quando a gente fez as análises do XPS, depois eu posso discutir um pouquinho mais, era muito mais condutor do que os materiais que a gente já tinha só imprimindo em 3D. Então, que a gente melhorava as características analíticas muito do material, vermelho é tratado com laser, e o preto é sem fazer nenhum tipo de tratamento, então o sinal melhora muito. Para chegar onde, né, que eu acho que é o futuro? Esse é um trabalho que a gente já desenvolveu também com o Wendel em Uberlândia, e com o William em Campinas. Então, a ideia era aqui desenvolver dispositivos que pudessem ser acoplados no corpo humano e tirar algum tipo de informação como dispositivo vestível, que é onde eu acho que a gente vai chegar logo, logo. Aqui a gente fez um dispositivo em 3D, numa impressora 3D, e acoplou o sensor eletroquímico para essa estrutura 3D coleta o suor de um atleta e o dispositivo eletroquímico tira informação em tempo real. Então, a gente tinha boas detecções para zinco, que a gente estava fazendo aqui, que é um marcador de estresse muscular, e com correlações muito boas para a detecção no corpo e a detecção fora do corpo. Então, mostrando que a gente pode já começar a chegar naqueles tipos de dispositivos vestíveis que a gente estava começando a discutir lá no início do seminário. Bom, como conclusões, já estou abusando do meu tempo aqui, a ideia é mostrar para vocês que a gente pode ter dispositivos de custo muito barato e começar a criar dispositivos eletroquímicos sendo bastante inteligente, e não só na área médica, mas em outras áreas. Então, a gente tem uma maneira de começar a acoplar esses dispositivos justamente para chegar nesse ponto desses dispositivos vestíveis que estão aqui para serem acoplados. Eu queria, antes de agradecer, quem tem interesse, né, a gente vai ter esse livro vai ser publicado, o professor William Campinas, e a gente editou um livro, que é só sobre dispositivos analíticos em papel, ele vai ser lançado aqui em outubro. E outra coisa que eu queria destacar também, antes de agradecer, era mostrar que a gente, quem sabe agora a gente começa a voltar à normalidade, né? A gente estava falando de congresso, então a gente já tem uma proposta e que espero muito que ela se concretize, de já ter um primeiro evento físico em São Paulo, da Analítica Latinoamérica, sendo feito em São Paulo aqui no final do ano. Então, vamos torcer para que tudo funcione bem, corra bem, para que as coisas comecem a dar certo. E antes de terminar, eu preciso agradecer esse time aqui, que é essa moçada aqui, acho que eu mostrei 50% do trabalho que essa moçada vem fazendo no laboratório, então eles são extremamente importantes aqui para conseguir desenvolver. Eu sempre brinco que eu faço a parte fácil, que é mostrar os resultados, mas eles vêm trabalhando bastante, desenvolvendo dispositivos cada vez mais inteligentes e bem feitos, né? Então eu preciso agradecer eles todos os dias, pelos dispositivos que eles vêm desenvolvendo. Agradecer a BRJ aqui pelo convite, né? É bastante importante conseguir mostrar o que a gente vem fazendo no laboratório, discutir resultados de pesquisa, mesmo que de forma virtual, então agradeço muito essa oportunidade que foi dada. As agências de fomento, que mesmo sendo de baixo custo, né, a gente faz essa brincadeira, mas preciso agradecer elas, porque a gente precisa ainda de equipamentos para conseguir desenvolver. E durante a pandemia, deixar aqui só um canal no YouTube que foi criado sobre tópicos de eletroquímica, né, então acho que quem tiver interesse, acho que é uma maneira bastante boa de a gente conseguir disseminar conteúdo científico, e principalmente na área eletroquímica, que a gente desenvolveu agora durante a pandemia. Então, obrigado.